Mas eu trouxe uma temática que eu acho que é muito importante, que é bom que a gente fale um pouquinho sobre ela, que a gente contextualize um pouquinho esse assunto aqui. Talvez não esteja novidade, e não é para ser mesmo, porque, na realidade, o povo de Deus é para ter conhecimento de todas as questões bíblicas, né? Então, nós somos chamados para aceitar a Jesus como Salvador e, em seguida, praticarmos todas as coisas de acordo com a palavra do Senhor. E o fato de estudarmos a Bíblia nos dá esta condição, a condição de nós estarmos tendo esta oportunidade de aprendermos mais, de vivermos melhor e de ajudar outras pessoas também a viverem melhor. Então, o tema que eu quero falar um pouquinho com vocês hoje, como nós colocamos o vídeo no começo, que já foi para instigar essa questão de adoração e do que as pessoas estão adorando. Quais são as intenções das pessoas que buscam adorar coisas que não são Deus, o Deus verdadeiro, e qual é a intenção de Satanás em conduzir as pessoas a essa adoração? Só que num contexto de uma coisa que está muito comum hoje na sociedade, nas escolas principalmente. Vocês sabem que os brasileiros, eles têm uma mania, né, podemos dizer assim, de estar copiando as coisas que pertencem a outros povos. E uma dessas questões é o tão conhecido ou falado Halloween, que é o Dia das Bruxas. Muitas escolas estão adotando o Dia das Bruxas como uma data comemorativa e trazendo isso para dentro das escolas. As famílias estão trazendo essa questão, essa data, para os seus contextos familiares. Isso, nos outros países, em especial nos Estados Unidos, já é um costume há muito tempo, mas não no Brasil. No Brasil não é antigo, é uma cultura que está chegando e está atraindo muitas pessoas e vem abraçando, principalmente as nossas crianças, os nossos jovens, os adolescentes, essa faixa etária. Mas qual seria a necessidade de nós estarmos estudando, falando sobre isso, sobre o Halloween? Porque essa é uma festa americana ou de alguns outros países europeus. Então, podia pensar, mas para que nós vamos falar sobre isso? Olha só, apesar dessa festividade não ser muito conhecida pela maioria das pessoas no Brasil, ela vem ganhando espaço. Na realidade, ela vem ganhando um espaço na cultura do nosso povo. E, como eu falei, as escolas vêm contribuindo muito com isso. Mas também não é só as escolas. Também tem a televisão, as mídias, toda a rede de comunicação, ela começa a fomentar esse assunto e ele começa a fazer parte da vida das pessoas. E hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o que são essas festas de Halloween, para a gente poder ter a compreensão desse contexto. Se eu perguntar aqui, quem conhece exatamente o contexto dessa festa, algumas pessoas podem dizer, eu sei exatamente do que se trata, mas outras podem dizer, não tenho muita propriedade desse assunto. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? O Halloween, ele acontece nas noites dos dias 31 de outubro. Tem um dia certo? Eles são geralmente celebrados com festas à fantasia. Só que não é qualquer fantasia. São fantasias macabras, de sangue escorrendo pela boca, fantasias assim que chocam as pessoas, com aquela maquiagem pesada. E, além das fantasias, também aparece muito a questão das fogueiras, crianças fantasiadas de monstros, de fantasmas, de bruxas, certo? E, no contexto do Halloween, essas crianças saem de casa e vão andar de casa em casa pedindo doces.
certo? É uma brincadeira de que no inglês diz trick or treat. Eu não sei exatamente como se pronuncia, mas é mais ou menos isso, que significa travessuras ou doces. Eles chegam nas portas, batem, né, e dizem essa frase, travessuras ou doces, no nosso idioma. E hoje, o Halloween, ele é um dia importante para os lojistas. Antes para os lojistas americanos, mas hoje para todos os lojistas dos lugares onde se celebra essa festa, porque é um momento em que eles vendem fantasias, né? É uma noite em que as pessoas decentes, elas se tornam exibicionistas, ultrajantes. 60% de todas as fantasias são vendidas para adultos. E aí, essas fantasias são fantasias de diabinhos e de monstros, dessas coisas, e a maioria é para adultos vestirem, não é para as crianças. E no dia 31 de outubro, uma de cada 4 pessoas com idade que variam de 18 a 40 anos vestem algum tipo de fantasia representando algum personagem que elas escolhem. E para os leitores psíquicos, os clarividentes e os que se declaram visionários, este é um dia mais agitado do ano. As editoras que publicam livros que vão desde astrologia até bruxaria registram um aumento colossal nas vendas. Salem, no estado de Massachusetts, a sede da bruxaria norte-americana, ele celebra, na época do Halloween, o Festival da Assombração, para expandir a temporada de verão. Festival da Assombração. Mas tudo isso tem um simbolismo e as suas origens. Olha só, Halloween é uma palavra que vem do inglês e que significa santo. Olha só. Mas não é um santo qualquer. Também ele tem origem que significa noite. Então, o significado é noite santa. Ou Halloween Eve, noite de todos os santos. O dia 31 de outubro, ele não é uma escolha por acaso. No calendário celta, este é um dos 4 principais dias de descanso das bruxas. Os 4 dias de meio trimestre. O primeiro, 2 de fevereiro, conhecido como o Dia da Marmota. Vocês já ouviram? A minha mãe usava muito essa palavra, ela dizia assim, essa é uma marmota, uma coisa assim bem estranha, né? Esquisita. Ela dizia muito isso, que a gente estava fazendo marmotagem. Isso é uma marmota. Mas existia, de fato, o Dia da Marmota, que é 2 de fevereiro, que era um dia em honra a Brigitte, a deusa pagã da cura. O segundo dia é um feriado de maio chamado Beltane. Ele é muito conhecido entre as bruxas e é o tempo de plantar. E nesse dia, os druidas, eles executavam ritos mágicos para incentivar o crescimento das plantações. E o terceiro é uma festa de colheita que acontece em agosto, e era comemorado em honra ao deus Sol, a divindade brilhante, Ug. Esses 3 primeiros dias marcavam a passagem das estações, o tempo de plantar e o tempo de ceifar, bem como o tempo de morte e ressurreição da terra. O último é o Samhain, que ele marcava a entrada do inverno. Nesse tempo, os druidas executavam rituais em que um caldeirão simbolizava a abundância da deusa. Dizia-se que era tempo de um estado intermediário, uma temporada sagrada de superstição e de conjurações do espírito. É uma coisa assim estranha, né, para os nossos ouvidos. Para os druidas, gente, 31 de outubro, que é a data que se comemora, né, o Dia das Bruxas, ou o Halloween, era a noite em que o Samhain voltava com os espíritos dos mortos. Eles precisavam ser apaziguados ou agradados. Caso contrário, os vivos seriam ludibriados. E aí,
eles acendiam enormes fogueiras nos topos das colinas para afugentar os espíritos maus e aplacar os poderes sobrenaturais que controlavam os processos da natureza. Assim, as plantas podiam produzir à vontade, porque eles estavam ali afastando os espíritos maus, né? Recentemente, alguns imigrantes europeus, de um modo especial os irlandeses, introduziram o Halloween nos Estados Unidos. No final do século passado, os seus costumes se haviam tornado populares. Em ocasião de infligir danos às propriedades e consentir que se praticassem atos diabólicos não tolerados, eles promoviam essa festa durante todo o ano, e principalmente nesta época do ano. A Igreja Católica, ela celebrava originalmente o Dia de Todos os Santos. Tem até uns memes, né, que colocam nas redes sociais, dizendo que o dia... Qual dia? Que o Dia de Todos os Santos é o Dia dos Homens. Olha que coisa, né? Tão santinhos. Né? Mas no mês de maio é que se celebra o Dia de Todos os Santos, e não no dia 1º de novembro, como é feito atualmente. Né? O Papa Gregório III, em 835, ele tentando apaziguar a situação nos territórios pagãos recém-conquistados no nordeste da Europa, ele permitiu que fizesse essa combinação do antigo ritual do dia de Samhain, ou vigília de Samhain, algo parecido com o que os católicos fizeram no Brasil com os deuses africanos e os santos da igreja no tempo da escravidão. O Panteão de Roma, o templo edificado para a adoração de uma multidão de deuses, ele foi transformado em igreja. E os cristãos celebravam ali, então, o dia dos santos falecidos, no dia posterior aos que os pagãos celebravam, o dia do seu Senhor dos Mortos. Por isso que foi escolhido o dia 1º de novembro como esse dia especial, o Dia dos Mortos. Quem foram, afinal, esses druidas? Eles eram membros de um culto sacerdotal entre os celtas na antiga França, na Inglaterra e Irlanda, que adoravam deuses semelhantes aos dos gregos e romanos, mas com nomes diferentes. Pouco se sabe sobre eles, na realidade não tem muito conhecimento, pois os sacerdotes eles passavam seus ensinamentos apenas oralmente, jurando e fazendo juras em segredo. Algumas práticas, porém, são conhecidas. Eles moravam nas florestas e cavernas e diziam dar instruções, fazer justiça e prever o futuro através do voo dos pássaros. E olha que coisa sinistra que eles faziam. E também do fogo, do fígado e de outras entranhas de animais sacrificados. Eles usavam esses animais para dizer que estavam adivinhando o futuro das pessoas, né? Então, os druidas, eles também ofereciam sacrifícios humanos, e eles tinham como sagrados a lua, a meia-noite, o gato, o carvalho e outras coisas. E esses druidas, eles foram dizimados pelos romanos na França e na Inglaterra antes do final do 1º século, mas eles continuam ativos na Irlanda até o 4º século. E aí, na questão do Halloween também, é muito visto a questão das bruxas e das fantasias. E os antigos druidas, eles acreditavam que em uma certa noite, que era o dia 31 de outubro, né, as bruxas, os fantasmas, os espíritos, as fadas e os duendes, eles saíam para prejudicar as pessoas. E por isso eles acendiam as fogueiras, com essa intenção de espantar os espíritos maus. A lua cheia e gatos e morcegos também entram nesse contexto de adoração. Lua cheia, gatos e morcegos. Por que esse contexto? Acreditava-se que a lua cheia marcava a época de praticar certos rituais ocultos. O gato ele estava sempre associado às bruxas, por uma superstição. Sempre, quando se falava de bruxa, se relacionava com gato, e em especial gatos pretos, porque na história das bruxas, sempre uma boa bruxa tem um gato preto, certo? Mas eles eram usados como punição por algum tipo de perversidade. Por isso que tem a superstição de não querer
Se cruzar com um gato preto, você vai ter um péssimo dia, e outras coisas relacionadas ao pobre dos gatos pretos, né? Representavam, portanto, seres humanos encarnados, espíritos malvados ou espíritos familiares das bruxas. A cor do gato, que originalmente não era um fator importante, mas depois ele passou a ver com a superstição, né? A ser um gato preto. E também depois vem a questão do morcego, que por sua habilidade de perseguir a sua presa no escuro, ele adquiriu a reputação de possuir forças ocultas. E por isso que vem aí a questão dos vampiros, em toda nesse contexto aqui. E esse mamífero voador, ele também possuía as características de pássaro, que é o simbolismo lá do que nós vimos há pouco dos druidas, né? Então, ele vinha nessa questão do pássaro, que para o ocultismo, ele é o símbolo da alma e do demônio, por ser noturno. E no período medieval, acreditava-se que os demônios transformavam-se em morcegos. E aí vem toda essa contextualização diabólica. Mas não para por aí, ainda tem a questão das cabeças de abóbora. Lembra que sempre eles colocam lá uma luz acesa dentro da cabeça de abóbora, nesse período do Halloween? Então, essa é tipo de uma lanterna, né? Uma lanterna feita com uma abóbora recortada em forma de careta, né? E fazem várias fisionomias. Ela veio da lenda de um homem notório chamado Jack, a quem foi negada a entrada no céu. Olha só a lenda. Não foi permitido que ele entrasse no céu, e por sua maldade, ele também não foi permitido que ele entrasse no inferno. O homem era tão ruim que nem o inferno quis. Então, ele não foi aceito no inferno porque ele pregava peças no diabo. Então, ele foi condenado a perambular pela terra como um espírito até o dia do juízo final. Então, Jack colocou uma brasa brilhante num grande nabo oco para iluminar o caminho através da noite. E esse talismã, que virou uma abóbora, ele simbolizava uma alma condenada. Então, aí depois ainda tem as travessuras dos doces, né? Que é das crianças irem e pedirem, né, doces nas portas, que também vem de uma cultura celta. A questão das máscaras, que tem sido um meio de uma superstição que diz que elas expulsam os espíritos maus. A questão das fogueiras, eu não vou me aprofundar em cada um, porque senão a gente não consegue ir para a Bíblia. E também vem a questão das cores, né? Que, em especial as cores laranja e preto, que são preta, né? Que são as duas cores predominantes nessa festa de Halloween. E no passado, a questão da feitiçaria, ela vem sendo muito forte. E aí a gente pode pensar assim, mas eu não faço parte desse contexto, eu não me envolvo com isso, então está tudo bem comigo. Mas olha, gente, isso tem a ver não só com uma festa, como as pessoas costumam fazer, mas ela tem uma raiz muito mais profunda, que vem da perseguição dos salvos. Vocês se lembram como foi que os valdenses foram quase que eliminados dentro das cavernas, sacrificados com fogo? Tudo isso vem nesse contexto de adoração a deuses ocultos, certo? E o Halloween hoje, ele tem aspectos negativos, porque além da herança pagã, arraigada na bruxaria e a sua ênfase sobre o diabo e as trevas, alguns vândalos estão mais interessados em brincadeiras de mau gosto do que em festas. E aí, é nesse período que há vários casos de crimes, e são atribuídos à festa das bruxas, mas são coisas macabras que são realizadas em nome dessa festa. Então, é uma colaboração com a obra do diabo. Seria difícil pensar numa virtude positiva num festejo tão terríveis, mas o seu simbolismo envolve demônios, fantasmas, morte, trevas, esqueletos, medo e terror. Então, vamos ver agora na Bíblia
alguns textos nós vamos ler na sequência para vocês verem como que Deus fala de fato de todos esses contextos, tá bom? De bruxaria, de ocultismo. E o primeiro texto que nós vamos ler é em 1 Timóteo 1,7. Abra aí a sua Bíblia. 1 Timóteo 1,7. Só para a gente poder ver um pouquinho os textos bíblicos em relação a isso. E ele diz o seguinte, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, Deus, o que ele quer para as nossas vidas? Isso falando sobre o culto ao medo, que acontece muito nessa questão, porque assustar as pessoas é uma forma, nesse contexto do Halloween, é uma das diversões deles, né? Então, a Bíblia está dizendo que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. Então, é uma das coisas que não fazem parte do contexto cristão. E sobre esse dia especial do mal, será que nós podemos considerar esse dia especial do mal? A Bíblia diz lá no Salmo 118, no verso 24, que este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. No dia que o Senhor fez. Qual foi o dia que o Senhor fez? Todos os dias. São dias do bem, porque foi o Senhor que fez. Não existe esse negócio do dia do mal, dia especial do mal, que eles se atribuem ao dia das bruxas, né? E o que Deus pensa dessas práticas? O que Deus pensa? Eu vou trazer aqui no contexto de Levítico, o de Deuteronômio primeiro, Deuteronômio 18, do 9 ao 14, você pode abrir a sua Bíblia. Deuteronômio 18, do 9 ao 14, e diz o seguinte: quando entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro e nem feiticeiro, nem encantador, e nem quem consulte a um espírito adivinhador, e nem mágico, e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tais coisas é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então, aqui vem essa evidência bíblica. Deus mostrando claramente que ele não aprova esse tipo de celebrações, de festas, de arranjos dessas questões. Em Levítico 19, do 26, no verso 26, a gente vê também algo bem interessante, que diz o seguinte, só um momentinho, estou pegando aqui no verso 26, diz assim, não comereis coisa alguma com o sangue, não agourareis e nem adivinhareis. 6, e agora o verso 31, vai lá para o 31, diz assim, ó, não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aí, no livro de Gálatas, em Gálatas 5, 19 a 21, a gente vai também ver um texto bem interessante, abram a Bíblia de vocês, em Gálatas 5, 19 a 21, e diz o seguinte, ó, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E é exatamente o que é promovido nestas festas. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, como está dizendo no verso 20, iras, discórdias, dissensões, facções, todas essas questões. E ainda nós vamos ver mais um texto, que é o de 1 Pedro 5, de 8 a 9, falando sobre essa questão das chantagens e das esmolas. E aí diz o seguinte, o verso 8 e 9, 1 Pedro 5, 8 e 9, diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa
irmandade espalhado pelo mundo. Quando ele diz isso, gente, que os costumes estão se espalhando na nossa irmandade, está dizendo que até entre os cristãos, entre os nossos irmãos, está havendo esses costumes, pessoas que estão promovendo, deixando seus filhos participarem dessas festas nas escolas, permitindo que, até contribuindo, até realizando essas festas em casa. E aí, com bandeiras de cristianismo. Eu acredito que não exista muito isso no meio adventista. Não exista muito, mas existe, viu? Mas entre outras denominações religiosas que se denominam cristãs, existe muito isso. Sempre nessa época do ano dessas festas, a gente vê nas redes sociais das pessoas que se declaram cristãs, elas postando fotos das festas do Dia das Bruxas que realizaram na escola, que realizaram na sua comunidade, ou que saíram com grupos de pessoas das igrejas. Então, é uma tradição terrível, satânica, e que está invadindo as casas e as famílias. E nós precisamos, como cristãos, ficarmos alertas quanto a estas questões e banir das nossas famílias, das nossas casas, tudo o que vem sendo usado por Satanás nesse contexto religioso, podemos dizer assim, porque ele traz como uma coisa boa, como uma festa divertida, como algo interessante, mas no fim é de fato caminho de morte. Então, meus irmãos, que fiquemos atentos, que busquemos andar diante de Deus, na presença do Senhor, com santidade. Esse é o desejo do meu coração. É o desejo do seu coração também? Sim? Amém. Louvado seja Deus. Orem comigo, meus irmãos. Querido Deus, agradecemos ao Senhor porque a tua bondade nos alcança todos os dias, por onde quer que formos, o Senhor tem nos conduzido. E o Senhor também nos ilumina a mente para que a gente compreenda as coisas que nos cercam, para que a gente não se envolva em assuntos, em questões degradantes que vá baixar a moral e permitir que o inimigo faça morada em nossos corações. Ajuda, meu Deus bendito, todos os professos cristãos a abrirem a mente e o coração para as verdades bíblicas e andarem em retidão diante de Ti, como ela prega, como o Senhor nos ensina. Toma conta das nossas vidas, Pai, e dirija os nossos passos todos os dias, em nome de Jesus. Amém.